Olá! Agora vamos trabalhar um pouquinho com números racionais. Nós já vimos algumas coisas com naturais e inteiros, agora vamos trabalhar com os racionais. Racionais, se você lembra um pouquinho, são todos aqueles que você pode escrever como fração. Quer dizer, na hora de trabalhar com eles, você não tem mais um valor inteiro, você tem que se preocupar com partes. Fração quer dizer uma parte. Eu não quero mais trabalhar com um valor bonitinho, exatinho, que você até consegue fazer o cálculo mental sem fazer contas. Agora nós vamos trabalhar com fração. Se você lembra de fração, a sua professorinha lá do primário fazia desenho, até levou um chocolatinho um dia lá na sala para dividir, para te mostrar como era a divisão de fração. Nós, quando trabalhamos com fração, nós temos divisão em partes. Se eu tenho um retângulo, que é a forma mais fácil que nós encontramos de divisão, se eu divido dessa forma, eu dividi ele em 6 partes. Se eu quero algumas dessas partes, por exemplo, o cara foi lá e tem só uma parte dessas 6. Fração para nós significa dizer que eu tenho uma parte de um total de 6 divisões. Eu tenho uma parte quando eu dividi em 6. É claro que esta fração pode ser somada com outras frações. Mas digamos que o cara faça o mesmo desenho que está aqui, mas só divida em 2 partes. Ou divida em 3, 4, mas não divida na mesma proporção que esse aqui. Se o cara só dividiu em 2 partes e escolheu uma, nós dizemos que ele pegou uma de 2. A hora de somar essas 2 frações, você tem que tomar cuidado. Por quê? Você só pode somar frações se elas forem divididas em partes iguais. Como é que eu vou somar isso aqui, que é totalmente diferente desse aqui? Então, nós vamos ter divisões parecidas. A ideia matemática para isso é o quê? Se eu fizesse a mesma divisão desse aqui para esse aqui, não seria mais 2 riscos aqui? Quer dizer, eu não poderia representar essa parte também com uma divisão de 6 pedaços? Eu poderia dizer que isso aqui é a mesma coisa que pegar 3 partes em 6. Agora sim, agora está mais interessante. Agora você pode fazer a soma disso aqui. Se o cara te pedir agora a soma dessas 2 partes, fica muito simples. Você tem uma parte de 6 somada com 3 partes de 6. Obviamente aqui você consegue fazer mais fácil. Por quê? Você não tem divisão em 6 partes? Você continua com a divisão em 6 partes. Você não soma os denominadores da fração. Você soma só os numeradores. Você tem 4 partes de uma coisa dividida em 6. Então o exemplo é simples. Você tem uma barrinha de chocolate lá. Você comeu um pedaço. Depois você comeu mais 3 pedaços. Quer dizer, você comeu 4 de 6. Claro que nós, em matemática, não gostamos de um valor, por exemplo, 4 sobre 6. Isso é um número simplificável. Esses 2 caras são divisíveis por 2, são 2 números pares. Nós gostamos da fração 2 terços. Quer dizer, se eu tivesse dividido ela em 3 partes, eu teria comido 2. É a mesma ideia. É claro, se você for dar uma olhada na parte inicial, se eu somasse essas 2, eu não teria pintado mais uma aqui. Quer dizer, teria pegado 2 de 3 partes. Essa é a ideia de soma de fração. Você tem que deixar denominadores iguais. É claro que às vezes não é assim tão simples como esse caso. Me acompanhe aqui, vamos ver um outro caso. Se eu tivesse a soma da fração, por exemplo, 3 oitavos, quer dizer, peguei uma coisa, dividi em 8 partes, peguei 3. Somada com outra fração, que eu tenho lá 1 sexto. Quer dizer, se eu só dividir, ficou difícil. Né? Como é que eu vou arranjar isso aqui? Existem formas de se fazer. É claro que quando você era aluno lá de 4ª série, 5ª série, você viu isso pela primeira vez. Você tinha formas de resolver isso. Lá você viu historinhas sobre frações equivalentes. Você tentava montar isso aqui, outras frações que valiam a mesma coisa. Você podia, por exemplo, dobrar os 2 valores, escrever que isso aqui era 6 sobre 16. É a mesma fração. Poderia dobrar de novo, ou triplicar inicialmente. Podia escrever que isso aqui era 9 e 3 vezes 8, 24. São todas a mesma fração.
Posso fazer a mesma coisa com outro. Se eu dobrar, não fica 2 sobre 12? Se eu triplicar, fica 3 sobre 18? Se eu aumentar 4 vezes, fica 4 sobre 24. Opa, aqui não era 24? Se eu pegar essa fração aqui e multiplicar por 4, os dois caras, eu tenho 4 sobre 24. Opa, denominador igual, poderia fazer a soma tranquilamente. 9 mais 4, 13 sobre 24. Forma rápida? Rápida e tranquila de fazer. Mas você ainda achava essa forma devagar. Seu professor de quinta série lhe ensinou desta forma para começar. Frações equivalentes, você ia achando frações equivalentes. Mas você queria fazer de uma forma mais rápida. E aí, para fazer de uma forma mais rápida, o seu professor te ensinou essas 3 letrinhas aqui. MMC, que significa mínimo múltiplo comum. O que era isso? Era o menor número que eu pudesse dividir por 8 e por 6 ao mesmo tempo. É claro que, como eu já fiz frações equivalentes, eu sei que esse mínimo múltiplo comum é o 24 que está acontecendo aqui. Então, você resolvia da seguinte forma: escrevia 2 frações aqui do lado e tentava colocar este novo denominador nas 2 frações para se tornar igual. O que você fazia? Dividia o denominador pelo antigo denominador. O antigo não era 8? Se ia lá e fazia 24 dividido por 8. 24 dividido por 8 dava 3. 3 vezes o 3 da parte de cima, 9. Fazia a mesma coisa com esse. 24 dividido pelo antigo 6 dava 4. 4 vezes o 1 de cima, 4. Olha só, não é a mesma coisa que você tem aqui? Você chegava no mesmo resultado, 13 sobre 24. Certo? Você pode fazer por frações equivalentes, como pode fazer usando mínimo múltiplo comum. Certo? E o mínimo múltiplo comum aqui nós já sabíamos que era 24. Mas se você não lembra o valor do mínimo, você deve lembrar de uma coisa chamada fatoração, que você fazia desde a quinta. Você dividia aqui por 2, dava 4, dava 3. Continuava dividindo por 2, dava 2, dava 3. Tem ainda um número par, dividia por 2 de novo, 1 e 3, e aí por 3, 1 e 1, o que você fazia? Multiplicava os resultados. 3 vezes 2, 6. Dobro de 6, 12. Dobro de 12, 24. Daí que veio aquele 24 que nós estamos utilizando lá. Mínimo múltiplo comum. Quando eu preciso disso? Ora, soma, nós estamos somando frações. Nós vimos agora há pouco que isso é partes. Para somar partes, eu tenho que dividir tudo na mesma quantidade. A parte do denominador tem que ser idêntica. Eu preciso disso tanto para soma, como para subtração. Vamos ver um exemplo com subtração. Aqui nos nossos números racionais, se eu tiver uma subtração, vamos usar os mesmos números. Eu tinha agora há pouco 3 oitavos mais 1 sexto. Eu vou fazer 3 oitavos menos 1 sexto. Subtração de frações. Tem a subtração de fração, segue a mesma regra da adição ou da soma de frações. Eu preciso do mínimo múltiplo comum. Se eu for fazer por mínimo múltiplo comum, facilmente aqui eu consigo. 2 frações, nós já vimos agora há pouco que o mínimo entre 8 e 6 é o 24. Coloco o denominador 24 nas 2 partes. De novo lá a ideia. 24 dividido por 8 deu 3. 3 vezes 3 deu 9 aqui. 24 dividido pelo 6 deu 4. 4 vezes 1, 4. Ou seja, a subtração, eu tenho 5 partes de 24. Essa é a minha diferença que eu tenho aqui. Subtração com frações. É claro que você deve estar lembrado que, quando eu falo em operações matemáticas, nós temos 4 principais. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Nós acabamos de ver a ideia de soma, com esta mesma fração, e subtração. Agora vamos para a multiplicação. Vamos pegar uma fração qualquer aí. 2 quintos, por exemplo, multiplicada por outra fração, 3 quartos. Tem uma conta com multiplicação de fração. É a forma mais fácil possível. Você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 5, 20.
Perfeito, tranquilo, sem delongas. Só que um detalhe, se você fez uma multiplicação, observe, nós gostamos de frações que não são simplificáveis. E se você olhar aqui, você tem um número par, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Você pode simplificar isso. Esses dois números têm metade. Então você pode dizer que isso aqui é a mesma coisa que 3 décimos. Se você pensar bem, é a mesma coisa aqui. Se você dividir uma coisa em 20 partes e pegar 6, é a mesma coisa que dividir isso em 10 partes e pegar 3. Proporcionalmente dá o mesmo valor. Por isso nós fizemos dessa simplificação. Se você estiver fazendo uma questão de concurso, ele não vai colocar para você na alternativa 6 sobre 20. Ele vai colocar 3 sobre 10, que é a forma mais simples dessa fração. Isso na multiplicação. Agora tome um cuidado com a próxima. Divisão. A maioria tem dificuldade quando se fala em divisão, mas a divisão de frações não é difícil. Você, na realidade, vai estar fazendo multiplicação. Pois quando você divide uma fração, por exemplo, 3/5 dividido por outra fração, vamos colocar aqui 2/3, por exemplo. Divisão de fração é mais simples porque eu não vou fazer contas de dividido. Eu vou transformar esta minha divisão numa multiplicação. Como se faz isso? Regrinha básica. Você vai conservar a primeira fração do jeito que ela está. Para essa divisão virar uma multiplicação, basta inverter a segunda fração. 3 sobre 2. Acabei de inverter ela. Quer dizer, o que era uma divisão, agora ficou uma multiplicação. E você não pode dar aquela desculpa, eu tenho dificuldade em divisão. Pois não precisa, aqui virou uma multiplicação. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 2, 10. Isto significa que fazer esta fração dividida por essa é a mesma coisa que a multiplicação e dá 9 décimos. Simples, simples, nada muito complicado. Lembrar que a divisão precisa inverter a segunda fração para fazer. Eu vou olhar o 9 e o 10, são dois números simplificáveis, divisíveis por um mesmo número? Impossível, o 9 e o 10 não tem. Então isso aqui já é uma fração que eu não tenho como simplificar, que não é o que aconteceu com essa eu poderia simplificar. Vamos analisar como isso pode aparecer num problema matemático de concurso. Ele não vai simplesmente me falar valores para você fazer aqui. Ele vai criar um problema da onde ele vai tirar essa parte. Vamos lá, nosso probleminha aqui. O salário de Paulo é de R$800. Um cara que não fez concurso público, igual você vai fazer, ele ganha pouco. 1/4 desse salário é utilizado para o aluguel, ou seja, ele não conseguiu comprar um imóvel ainda. 1/3 do restante é utilizado em alimentação. E metade do restante em vestuário. Quero saber quantos reais do salário desse camarada ainda sobraram, já que ele está dividindo o seu salário proporcionalmente às suas despesas. Primeira coisa que eu vou fazer, vamos fazer o cálculo aí do lado. Temos que lembrar que o salário do rapaz é de R$800. Quando nós vamos fazer cálculo, a primeira coisa que nós vamos deixar fora do nosso cálculo é essas vírgulas aqui. Vamos facilitar a nossa conta, vamos trabalhar com o número 800. Ele falou que 1/4 do salário dele era utilizado na parte do aluguel. Se é 1/4, é uma multiplicação. Eu preciso fazer 800 vezes 1/4. Lembre que eu falei para você, multiplicação com fração é numerador com numerador, denominador com denominador. Mas o professor, aqui não é fração. É uma fração sim. Toda vez que não aparece nada embaixo, nós consideramos que o valor que está aqui é sobre 1. Então, cuidado. Eu sempre vejo alunos, pegam 800 e multiplicam pelo 4 aqui embaixo também. Não se faz esse tipo de coisa. É fração numerador com numerador, denominador com denominador. 800 sobre 4. Na prática, multiplicar por 1/4 nada mais é do que dividir por 4. 800 dividido por 4, 200. O rapaz, o tal do Paulo, está usando R$200 do seu salário para pagar aluguel. Quer dizer, vamos ver o que sobrou. Se os R$800 ele gasta 200 para aluguel,
ele ainda tem 600 para as outras despesas. Vamos lá para a nossa segunda despesa. A segunda despesa dele era a alimentação. No probleminha estava escrito que 1/3 da sua despesa era alimentação. Então nós vamos pegar o que sobrou e detalhe, vem aqui comigo dar uma olhadinha no problema. Tem coisas que de vez em quando você precisa sublinhar. Ele disse aqui, ó, 1/3 do restante. Não vá querer achar 1/3 do salário inicial do cara que era 800. É 1/3 do que sobrou depois dele pagar o aluguel. Então voltando lá ao probleminha. Nós temos aqui R$600 e eu quero 1/3 desses R$600. Vou multiplicar por 1/3. Mesma coisa de antes. Não vou nem colocar o 1 na parte de baixo. Você já está sabendo isso. Na realidade é que você tem que simplesmente dividir os 600 por 3. Porque 1/3 é dividir em 3 partes e pegar em uma. Se é dividir em 3 partes e pegar uma, é simplesmente dividir por 3. 600 sobre 3. 6 por 3, 2. R$200 também em alimentação. Bom, como o salário do rapaz era R$600 ainda que sobraram, dos R$600 que sobraram após ele pagar seu aluguel, ele tirou outros 200 para sua alimentação. Então, ele ainda tem R$400. Desses R$400, ele diz que usa metade para vestuário. Você falou em metade, você nem se preocupa mais em fração. Metade é uma coisa que você calcula mentalmente. R$400, metade. Se eu quiser escrever como fração, eu escrevo 1/2. Mas você, obviamente, já calculou que metade de R$400 é 200 de novo. Então, dos R$400 que haviam sobrado, ele gastou 200 com vestuário e ainda sobrou R$200. Resultado do nosso exercício, o cara tem R$200 no final de suas despesas. Esses R$200 ele vai gastar, como bem entender, no final. É o que sobrou em relação ao nosso problema. Problema simples, com alguns detalhes que você tem que tomar cuidado, como por exemplo, quando ele tirou os R$200, ele gastou 1/3 do restante. Então você já sabe que é os 600 que você vai usar para fazer esse cálculo. Beleza? Vamos mais a um probleminha aí. Vamos dar uma ideia. Eu não diria um probleminha, mas cálculo. Como você faz soma e subtração quando você tem um número inteiro? Eu acabei de mostrar como se faz multiplicação quando tem um número inteiro. Como eu faço soma e subtração quando eu tenho um inteiro? Por exemplo, eu tenho 2/5 e quero somar com 2 inteiros. Nós fazíamos isso tirando o mínimo múltiplo comum, mas você pode fazer mentalmente. Você tem a capacidade de fazer isso aqui facilmente. Por quê? Você deve lembrar o que significa cada um desses. Esse cara aqui não significa dividir em 5 partes e pegar 2? Quando eu falo número inteiro, quer dizer que eu peguei inteiro. Apesar de estar sendo dividido em 5 partes, eu peguei um objeto inteiro. Nesse nosso caso, 2. Eu peguei 2 inteiros. Então a ideia seria a seguinte: você comprou uma pizza lá, dividiu em 5 partes. Pegou 2 pedaços dessa pizza. E aqui você pegou 2 pizzas inteiras. Nós não estamos dividindo a pizza em 5 partes? Quer dizer que se essas 2 pizzas inteiras são quantos pedaços então? Não são 10 pedaços? Posso dizer que isso aqui, sem utilizar a noção de mínimo múltiplo comum, que é 2/5, que era 2 pedaços daquela pizza dividida em 5 partes, e aqui eu não tenho 2 inteiras? Óbvio, são 10 pedaços daquela pizza dividida em 5 partes. Eu peguei 2 pizzas inteiras. Se eu estou dividindo ela em 5 partes, eu peguei 10 de 5. E aí a minha soma ficou muito mais fácil. Eu tenho aqui a soma 12/5. Ora, não usei mínimo múltiplo comum e não fiquei fazendo aquele monte de cálculo que às vezes me dá problema. Se você fosse pensar em mínimo múltiplo comum, você pegaria o valor aqui, teria que escrever 2 frações, colocar a soma no meio e achar quem é o denominador. Teria que lembrar que aqui embaixo o cara está sobre 1, como a gente citou agora há pouco, e aí você vai encontrar o mínimo. Como o mínimo é o menor número divisível pelos 2 denominadores, claro que vai ser o próprio 5, pois o 1 não faz diferença.
Como essa fração já estava sobre 5, obviamente, continua sobre 5. Essa você tem que modificar para ficar sobre 5. 5 dividido por 1, 5 vezes 2, 10. Nós estamos chegando na mesma coisa? É a mesma forma de resolver o exercício. Só que aqui você criou um processo, um mecanismo de ser feito. Chegou no 12 sobre 5. Meus alunos costumam dizer, professor, isso é muito simples somar inteiro. Porque é fácil, eu pego o cara que está aqui no denominador e multiplico por aquele lá. Não foi realmente isso que eu fiz. Eu não peguei 5 vezes 2 e coloquei o 10. Quando eu fiz 5 vezes 2, coloquei o 10. E não posso esquecer que o denominador ficou 5. Por que eu tenho que fazer esse processo? Eu só posso somar frações que foram divididas em mesmo número de partes. Senão eu não posso fazer essa soma. Isso que eu estou utilizando para soma vale também para subtração. Vamos ver um exemplo com subtração. Se eu for fazer subtração de frações, de novo, vou colocar aqui uma fração, 5 sétimos, eu quero subtrair isso, 1 inteiro. Ora, aqui eu tenho uma parte, quero tirar 1 inteiro. Eu, como noção já do que eu estou sabendo, eu sei que isso aqui é menos que 1 inteiro. Se eu vou tirar 1 inteiro, vou ficar devendo. Isso aqui vai me dar um resultado negativo. Mas como eu faço a conta? Vou pegando rapidamente. Eu sei que o primeiro deixo do jeito que está. Lembra que eu acabei de dizer? É 7 vezes 1. 1 inteiro. Pô, não estou pegando, dividindo em 7 partes e pegando 5. Se eu falo em 1 inteiro, é porque eu peguei as 7 partes do cara dividido em 7 partes. Logo, a subtração ficou muito mais óbvia. O denominador sempre se repete. E em cima, 5 tira 7. Opa, vou ficar devendo 2. Lembre-se, nós trabalhamos com números inteiros, parte negativa. Existe a parte de ficar devendo. Fração menos 2 sétimos. Quer dizer, eu fiz uma subtração com número inteiro sem me preocupar com aquela história de ter que tirar mínimo, múltiplo comum e fazendo um monte de cálculos. Como isso é, na maioria das contas, muito fácil. Você consegue fazer tranquilamente, não precisa se preocupar tanto. Então, quando eu tenho uma conta desta forma, lembre-se, às vezes pode estar invertido. Eu tenho o inteiro menos a fração. E eu coloco aqui 5, vou escolher um denominador, digamos, 11, um valor maior. De novo, eu tenho um inteiro e tenho uma fração. Eu posso utilizar a ideia de multiplicação de antes. 11 vezes 2. 11 vezes 2, 22. Não esqueça. Esse 2 é 22 dividido por 11. São 2 inteiros. Eu só estou escrevendo ele em fração para poder fazer a operação com esse cara. Como esse cara é 5 sobre 11, menos 5 sobre 11. Agora ficou simples. Até eu consigo fazer, eu costumo dizer para os meus alunos. 11, 22 tira 5, fica facilmente aqui no 17. Então ficou uma fração 11 sobre 17, fiz subtração, peguei um inteiro menos uma fração e não precisei tirar mínimo múltiplo comum. Só sabendo a ideia de inteiros, fica fácil de você saber, beleza? Outra coisa, vamos aqui para o lado de cá de novo. Quando eu falo em multiplicação, falei de inteiros e multiplicação. Sempre que eu tenho um inteiro, por exemplo, 2, multiplicado por uma fração, 1/5, por exemplo, não se preocupe com fração, ela está sobre 1 aqui. Multiplicação é a forma mais fácil de fazer. Não tenho erro. Toma um cuidado quando eu tenho uma coisa como essa aqui. Na divisão, 3/5 dividido por 2 inteiros. Lembre-se que isso aqui, divisão, nós transformamos em multiplicação. Vimos agora há pouco. Se é uma divisão e eu quero transformar em multiplicação, eu vou repetir a primeira fração. O que eu faço com a segunda? Preciso inverter. Lembre-se daquele detalhe. Embaixo aqui é 1. Quando eu for inverter, o inverso de 2 é 1 sobre 2. Fração 1/2. Quando eu vou fazer essa multiplicação agora, ficou muito simples. 3 décimos. Tranquilo.
né? Então, cuidado, mesmo o número sendo inteiro, eu falando em inversão, você tem que lembrar que o cara está sobre 1. E na divisão, eu tenho inversão, não posso esquecer desse detalhe. Beleza? Como isso acontece em exercícios? Em exercícios, problemas, não é difícil de aparecer esse tipo de coisa, pois o cara fala em divisão. Quando ele fala em divisão ou em multiplicação, que nós vimos agora há pouco vendo inteiros, quando a fração que você usa é 1 sobre, fica fácil. Mas quando a fração que você usa não é 1 sobre, às vezes dificulta. Lembrando um pouquinho agora há pouco, nós tínhamos o valor R$800 lá do salário de Paulo e nós dividimos 1/4. Ficou fácil de fazer, comentei que era só dividir por 4 porque a parte de cima era 1. Mas se eu tivesse aquele mesmo problema, os R$800, e eu quisesse saber 2/5 desse número, eu multiplicaria por 2/5. Lembra, não passou mais só uma divisão, agora tem uma multiplicação. Esse cara está sobre 1. Multiplica a parte de cima normal. Eu prefiro, eu comento até com meus alunos, que você faz aquilo que facilita a sua conta primeiro. Se você tem multiplicação e divisão, você deve lembrar lá da professorinha do primário que ela falava multiplicação e divisão primeiro. Você pode fazer primeiro a divisão por 5 ou primeiro a multiplicação por 2. Eu gosto de fazer a divisão por 5 primeiro, porque daí eu fico com um número menor. Vou diminuir meu resultado. 800 dividido por 5. Eu vou lá, pego o 800 dividido por 5. 800 dividido por 5 dá 160. Então eu já escrevo aqui 160 vezes o 2. 160 vezes 2, 320. Ora, achei 2/5 do número. Poderia ter feito primeiro? O aluno sempre me reclama, professor, eu não sei qual fazer primeiro. Se você tivesse feito o inverso, você teria multiplicado primeiro. Faria o 800 vezes 2, daria 1.600, desculpe, sobre 5. Aí pegaria o 1.600, dividiria por 5, também chega no 320. Quer dizer, qual das duas você faz primeiro? Quando eu tenho multiplicação e divisão, não me faz diferença. Eu posso fazer uma ou outra que não tenho problema. Beleza? Até a próxima.